Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre a técnica de aferição de pressão arterial invasiva utilizando o manômetro. A avaliação da pressão arterial é um dos principais parâmetros que a gente leva em consideração, tá? Ela pode ser feita por métodos não invasivos, que são eles os métodos oscilométricos ou utilizando o Doppler, ou por métodos invasivos, tá? Que podem ser feitos ou com monitores que tenham módulo de pressão arterial invasiva, ou caso não tenha esse monitor com módulo de pressão arterial invasiva, podemos utilizar um manômetro para aferir essa pressão arterial. Nesse vídeo, podemos observar um paciente sendo monitorado utilizando um manômetro, onde conseguimos aferir a pressão arterial média. Canulamos a artéria podal dorsal e temos a pressão arterial média no manômetro. Nesse caso, os materiais que nós utilizamos foi um manômetro, 2 extensores, um catéter, um PRN e uma torneira de 3 vias. E nessa imagem, um exemplo de como vamos montar. Colocamos o extensor, a torneira de 3 vias e outro extensor que vai no paciente. Nessa seringa de 20 ml, nós temos solução heparinizada. Nesse vídeo, vamos mostrar como montar o circuito da pressão. Aqui é o manômetro, eu adaptei o manômetro com a borrachinha e coloquei uma seringa de 1. A gente vai conectar um extensor nesse manômetro. A gente conecta aí nessa basezinha que eu fiz com a seringa de 1 ml. Depois a gente coloca uma torneira de 3 vias, que é a nossa conexão para ir lavando o sistema. E esse outro extensor é o que vai no paciente. A gente tem que lembrar de tirar o ar desse extensor, certo? Então a gente vem com a seringa, com solução heparinizada, fecha para o manômetro a torneira de 3 vias, preenche o circuito e depois a gente fecha para a seringa. Para o manômetro ele ter, o paciente está com contato com o manômetro, certo? E aí agora é só conectar no paciente que está pronto para o uso. E para realizar essa solução heparinizada, utilizamos meio ml da heparina de 5.000 unidades por ml. Então, pegamos meio ml de heparina e colocamos no soro de 500, que fica na concentração de 5 unidades por ml. Para que o catéter não obstrua, nós temos que lavar esse sistema. Então, eu fecho a minha torneira, tá, para o manômetro, faço o flush com solução heparinizada e depois abro novamente a torneira para ficar o fluxo do paciente para o manômetro, como a gente pode ver nesse vídeo. Esse é um exemplo de um monitor com pressão invasiva. Também se canula a artéria, só que no caso o monitor que dá as curvas, e nesse caso é pressão sistólica, diastólica e média também. Outra coisa, ele dá o gráfico da pressão invasiva. As principais artérias que canulamos são a digital palmar, a artéria auricular e a artéria podal dorsal. É óbvio que aferir a pressão arterial invasiva no monitor multiparamétrico é muito mais preciso, visto que a gente tem a curva da pressão arterial invasiva, a gente tem a pressão arterial sistólica, diastólica e média. Mas se a gente não tem um monitor com esse módulo de pressão arterial invasiva, a gente não vai deixar de aferir. A gente consegue aferir utilizando o manômetro, que é uma opção viável e de baixo custo. Tem suas limitações, como aferir apenas pressão arterial média, né? Mas é uma aferição em tempo real e que tem sua importância. Ou seja, se a gente não tem esse monitor com esse módulo, a gente não vai deixar de aferir a pressão arterial invasiva. A gente vai fazer de uma forma mais econômica, mas também que seja viável. Anteriormente, nesse mesmo vídeo, nós vimos os locais que são feitos a punção dessa artéria, né? Onde é feita a canulação dessa artéria. Isso requer uma certa habilidade. Então, comecem a canular os pacientes de vocês, os pacientes eletivos, pacientes asa 1, para quando chegar um paciente em sepse, quando chegar um paciente mais crítico, né, um asa 2, um asa 3, né, um paciente de emergência, essa canulação já seja algo mais simples, que vocês já pegaram essa habilidade anteriormente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo principal foi realmente mostrar o manômetro e como fazer esse circuito da pressão arterial, tá? Em outros momentos, vamos conversar sobre método oscilométrico e método
de pressão arterial utilizando o Doppler, que são os métodos não invasivos, tá? Também falar sobre pressão arterial, a comparação de métodos invasivos, não invasivos, vantagens e desvantagens, tá? Então são conteúdos para os próximos vídeos. E é isso, galera, que a gente tinha para conversar hoje, tá? Se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo te interessa, curte o vídeo também, tá? E se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão de tema, escreve lá nos comentários, tá bom? Valeu!